Olá pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos aí a mais uma live, né, da Central, onde a gente vai hoje estar com a doutora Renata Gouveia. Então, uma live aí muito legal, onde nós vamos falar sobre modulação e reposição hormonal, como uma estratégia também para ganho de massa magra, né? A gente sabe que existem várias vias do anabolismo. Então a gente tem substrato, a gente tem o esforço, mas a gente também tem a parte hormonal, que é extremamente importante. Então vamos convidar aí agora a doutora Renata para entrar com a gente, para a gente poder bater esse papo bem legal. Estou vendo aí algumas pessoas entrando, Tamires, Késia, pessoal aí ó, entrando, participando com a gente, esperando aqui a doutora Renata mandar o convite. Deixa eu ver aqui. Esperando a doutora Renata. Aí, gente, ó, bastante gente entrando. Aí, a doutora Vanessa. Gente, obrigado aí pela participação. A doutora Renata não entrou ainda. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. Vocês vão botando onde vocês são, de onde estão assistindo as lives. Os profissionais de saúde, ó, a Márcia, entrou. Vou sair aqui para mandar um WhatsApp, mas acho que não derruba não. Pronto. Voltei. Mandei uma mensagem lá para a doutora Renata. Pessoal de São Paulo, Ipatinga, metrópole de Ipatinga. Gente, a live de hoje vai ser um tema bem legal. A gente nunca fez live sobre reposição hormonal. Então a gente vai falar bastante, né, sobre como os hormônios também influenciam no ganho de massa magra, né? Não é apenas se alimentar de proteína, não é só fazer atividade física, mas realmente a gente vê muito paciente com a parte hormonal comprometida e isso dificulta muito, né, o ganho de massa magra, tá? Então, a gente vai ter um tema bem legal. Tô Leonardo, obrigado pela presença. Gente, a doutora Renata mandou um WhatsApp aqui que o Instagram dela tá atualizando. É bem assim, né? No ao vivo que acontecem os problemas, né? Então, a gente vai vendo que isso... no ao vivo não tem como... vamos ajustar aqui. Então, ó, a doutora Renata entrou, finalizou. Deixa eu mandar aqui para ela. Doutora Renata, pode solicitar aí participação. Aí já solicitou. Vamos lá. A minha gatinha aqui tomou um susto, eu me assustei aqui. Tudo bom, doutora Renata? Boa dificuldade. Não, eu sou médica, mais nada. Faz parte. Eu não sei, de fone fica melhor, né? Ou não? Fica bom. Fica bom? Depende do ambiente, né? Mas tá bem bom o som aqui para mim, deve estar bom pro pessoal também. Nossa, me estressei aqui. Não, fica tranquilo aí, que acontece problema demais. Eu fiz uma live esse final de semana e aqui na parte de trás de casa aparece aqueles macaquinhos. E aí a gente põe banana de vez em quando para eles. Aí a gente botou e esqueceu. Aí no meio da live veio umas aves que começaram a brigar no meio da live, barulhão. Eu tenho cachorro aqui, eu tô bem no meio da sala, que é passagem de todo mundo aqui. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco passa um, passa outro. Ô, Léo, deixa eu te falar. Eu acho que isso é o legal, esse bate-papo, né? Tem que conectar o meu Insta pro pessoal, como é que funciona pro pessoal do meu Instagram. Eles também estão vendo? Eles já vão recebendo notificações. A gente sempre pede, né, que as pessoas que estão participando aqui da live usem o botãozinho, o aviãozinho que está ali embaixo para convidar outras pessoas.
E que também, né, marque ali no coraçãozinho que vocês estão gostando, porque daí o Instagram convida mais pessoas, tá? Entendi. Ó, o coraçãozinho começou a subir ali, ó. Tá vendo o coraçãozinho quando começa a subir? Não, quando eu tenho que colocar o óculos. Sobe, tem um coraçãozinho ali, aí o Instagram começa a entregar para mais pessoas para participar da live junto com a gente, né? Entendi. Tá? Mas mais legal, pessoas doutora. entrando aí. Muito obrigado, viu, por ter aceitado esse convite. A gente fica realmente lisonjeado. E eu estava explicando para o pessoal aqui, né, que esse tema hoje, para mim, assim, vai ser bem importante. Eu gostei muito da sugestão do tema, porque a gente, né, muito se vê o mito, a gente vê aquele mito, para ganhar músculo tem que comer proteína, só proteína. Só que não é esse o objetivo. Se você não tiver uma boa digestão, você não entrega aminoácido. Então tem que comer proteína e exercício. Ok, já ajuda. Mas a parte hormonal é extremamente importante, né? Sim. E quando a gente fala de uma pessoa jovem, 18, 20 anos, ok. Mas a gente já vai começando a envelhecer e a gente começa a ter declínio hormonal, né? Aí entra aquela brincadeira, se a gente envelhece porque perde hormônio ou perde hormônio e envelhece, né, tal. Mas e é um tema muito legal para a gente conversar. Então, muito obrigado por ter aceito. Então, eu queria que a doutora primeiro se apresentasse, né, e ficasse aí aberta para fazer já a introdução da nossa live de hoje. Eu espero que a internet ajude, né? Porque todo mundo conectado aí nesse Fique em Casa, fica um pouco pesada a internet para todo mundo. Os meninos aqui estão proibidos de jogo já. Aliás, avisa ao Henrique lá para mim, por favor, para ele baixar um pouquinho o jogo. Então, eu sou Renata Gouveia, sou ginecologista. E eu assisti várias coisas do congresso, né, do Amino Science, né? Muita gente importante falando. Eu falei, nossa, só gente importante falando. Quem sou eu aqui para falar alguma coisa de aminoácidos e ganho de massa muscular? Então, assim, eu vou trazer para vocês a minha experiência, o meu dia a dia de consultório, o que eu recebo, né? Eu não sei qual o público que eu estou falando, não sei se tem muitos médicos, se tem um público leigo, não sei a linguagem aqui que eu tenho que falar, mas vamos colocar alguma coisa assim mais acessível a todos, tá? Eu já posso começar? Pode? Tá, então. Já estamos com 45 pessoas assistindo a gente, doutor, então tem 45 pessoas assistindo, né? Pois é, o Léo, os aminoácidos na minha vida foi um amor à primeira vista. Eu sou muito São Tomé, eu tenho que ver para crer e as coisas precisam acontecer comigo para eu comprar a ideia, tá? Sim. Inclusive, até mesmo para eu começar a mexer com a parte de reposição e modulação hormonal, eu precisei passar pelos sinais e sintomas do climatério e a menopausa se aproximando, para eu sentir o que era uma carência hormonal. Porque é muito fácil, quando você é jovem, né, médico jovem, formado, sentar na frente do paciente, ouvir as queixas dele, mas não sentir na pele o que é aquilo que ele está se queixando. Né? Verdade. Então, assim, eu precisei... Vou colocar meu óculos porque eu acho que fica melhor. Eu precisei sentir na pele o que era um ressecamento vaginal, o que era uma perda de energia, de disposição, começar a sentir a mudança no corpo, né? E nós, mulheres, se você observar o universo feminino, ele é um universo muito sobrecarregado, né? Ele vem com o casamento, com a maternidade, então ele vai sugando as forças, né? Então você fica muito sem tempo para você mesma. Depois vem os filhos na maternidade, e aí quando você acorda, né? Seus filhos estão com 16, 18, 20 anos, você está beirando ali 40, 45, 50 anos, quando você começa a sentir o declínio hormonal. E eu falo muito para as pacientes lá no consultório, assim, é como se... O que é o climatério? O climatério ele começa uns 10 anos antes da menopausa, em que os níveis hormonais já começam a baixar. Na verdade, eles começam a baixar aos 35 anos de idade, né? Aos 35 anos de idade, você entra num processo, entre aspas, de envelhecimento, que já começa a ver o declínio hormonal. Então, a partir dos 35 anos, você vai perdendo algumas coisas, mas assim, tão lentamente que você não vai percebendo. Quando entra 40, 45 em diante, essas perdas começam a serem mais sentidas. É como eu falo para os pacientes assim, é como você não ficar distante de uma amiga 15 anos.
De repente, 15 anos se passaram e quando você olha É. para ela, você fala assim, meu Deus, você se assusta, né? Como você Sim. envelheceu, como lógico que você não vai falar isso, né? Mas você pensa, nossa, como Uhum. ela envelheceu, olha a pele dela. Mas você que se vê no dia a dia, não sente essas perdas. E assim são as perdas de um declínio hormonal que vai acontecendo paulatinamente e a gente não vai percebendo, tá? E se você observar, sei lá, 70% das mulheres hoje em dia, até agora um pouco menos, né, utilizam os anticoncepcionais como método contraceptivo. Nós, Verdade. mulheres, já temos um nível de testosterona muito baixo. E quando você tem o uso do anticoncepcional, esses níveis hormonais caem mais ainda. Então, assim, o estrogênio é construtor de massa muscular, a testosterona também é, mas em relação ao nível de testosterona masculino e feminino, as mulheres têm 10 a 20 vezes menos testosterona. E quando você pega uma Uhum. menina que começa a utilizar um anticoncepcional aos 18 anos de idade, e ela chega para você com 40, 45 anos já, e você vê que em toda a vida dela ela utilizou o anticoncepcional, você vê mais perdas ainda. São perdas delicadas, mas elas vêm acontecendo e elas vão se acentuar mais perto da menopausa, né? Então, É. como eu digo que assim, eu sou o meu próprio case de sucesso. É muito Uhum. legal eu dizer isso, porque eu recebo os meus pacientes da seguinte maneira. Eu sempre pergunto, como é que você chegou até mim? Como que você me achou? Ah, eu te vi no Instagram. E eu gostei do que eu vi, eu gostei do que você fala, porque é exatamente o que eu estou sentindo. É a primeira vez que eu vi alguém falar dos sinais e sintomas daquilo que realmente é a minha dor. E eu quero ficar como você. Aí eu falo assim: você vai fazer o que eu faço? Porque não é simplesmente colocar uma reposição hormonal. A gente não utiliza mais, há muitos anos a gente não utiliza mais. Eu não cheguei nem a usar os hormônios sintéticos, mas hoje em dia a gente tem, graças a Deus, os hormônios isomoleculares ou bioidênticos, né? Então, Uhum. eles vieram justamente para socorrer a gente. Graças a Deus chegou na minha época, porque talvez se não tivesse chegado eu não estaria fazendo reposição. Porque realmente os hormônios sintéticos, eles não trazem a qualidade de reposição que os hormônios moleculares ou bioidênticos trazem Idênticos. para a mulher, tá? E o que é mais gratificante de ver nisso tudo é elas chegarem 2, 3 meses depois de iniciado o tratamento com uma outra qualidade de vida. Elas chegam Uhum. felizes, elas chegam com libido, elas chegam com energia, com disposição. Elas já chegam lá na clínica propostas a mudanças. E nessa mudança, a grande parte das mulheres que chegam lá, elas querem perder peso. E Uhum. nessa perda de peso, a gente tem que ter qualidade de perda de gordura sem perda de massa muscular. É onde entra uma estratégia alimentar, é onde entra a orientação de como fazer o exercício. Eu não sei nada da parte de educação física, mas eu tenho noção mais ou menos do que tem que ser feito. Da mesma maneira que eu não passo uma dieta, mas eu dou uma estratégia alimentar. Né? Então, Uhum. isso é importante. Então, é importante para o ganho de massa muscular não simplesmente tomar os aminoácidos ou tomar proteína, que é o nosso whey protein, né? Uhum. Mas, assim, saber o que mais você tem que fazer para fazer a agregação de ganho de massa muscular, tá? E uma das É. principais coisas é realmente estabilizar os hormônios formadores de anabolismo, de anabolização no sentido endógeno, não no sentido de drogas exógenas, tá? E aí entram os hormônios bioidênticos. Eu imagino, a doutora comentou, né? Muito paciente chega no consultório e falou que a doutora realmente falou a dor delas, né? E eu gosto muito do exemplo que a gente brinca, é um exemplo comum até, né, se eu for simplista, é o exemplo do sapo na panela. A doutora conhece a Não? história? Que pegaram um sapo, colocaram numa panela de água e ligaram o fogo. E a Ah, água começou a esquentar, começou a esquentar, começou a esquentar, começou a esquentar. Quando o sapo viu, já era tarde demais, pois né? é. E é a diferença quando você joga o sapo na água quente, ele pula na hora. Que ele, É. opa, tá quente. E a gente vê que o declínio hormonal é esse sapo na água que ele não percebe. Vai passando os anos, vai passando os anos, de repente ele se olha, igual a doutora falou, puxa vida, olha, né? E aí a gente É. vê muitas mulheres com sobrepeso,
né? Fadigadas, né? Às vezes uma fadiga Exatamente. mitocondrial, adrenal, e aí ela ainda sofre a pressão de falar assim, não, ela está assim porque é preguiçosa. Ela está É, assim porque ela não quer fazer uma dieta, não quer treinar. Então, a gente vê que esse declínio hormonal muda toda a história, né? E às vezes, quando você analisa isso, você tem um profissional capacitado, você consegue fazer essa modulação, essa reposição, o ânimo muda para tudo, né? para tudo. É outra vida, é outra disposição, é outra energia. E o que eu acho mais incrível é que às vezes o paciente fala assim: não, doutora, os meus implantes acabaram de vencer, mas eu estou bem, eu quero ver se eu vou continuar bem, eu quero passar por essa experiência do período sem ele. Aí eu falo, tudo bem, sem problema. Quando você precisar, então você volta. Não dá assim 1, 2 meses de terminado o efeito deles, os pacientes estão de volta, tá? Porque o que acontece? A testosterona, ela traz humor, disposição, energia, tá? E é isso que a gente precisa para levantar da cadeira e ir para uma academia. A partir do momento que você vê os ganhos, é que você começa a se animar em fazer mais. Porque aquele negócio, quando você faz e não vê resultado, você Motiva, né? desanima, você desmotiva, né? E a principal coisa que te motiva, o que é? Um elogio. Uhum. Então, elas chegam, nossa, o meu marido falou que minha perna está sem celulite, nossa, o meu marido falou que eu estou mais firme, nossa, olha, eu perdi tanto de gordura, olha como está o meu corpo, eu estou muito feliz, eu nunca estive assim, né? E outra coisa importante, Léo, é muito voltado, eu vejo muito, de 40 a 45 anos para frente, muitos Uhum. pacientes chegarem com distúrbios de sono, com antidepressivos, com Uhum. ansiolíticos, né? E assim, o Uhum. que que eu vejo? Tá com esses problemas? Marca um psiquiatra, entra com antidepressivo. Antidepressivo não corrige nada. Nada. Ao contrário, aquela mulher já está ruim da vida sexual dela. Quando põe um Uhum. antidepressivo na vida dela, acaba Acaba, de né? acabar. Acaba. E cadê o ânimo e a disposição com o antidepressivo se ele te joga para baixo, ele te deixa lenta, ele te deixa retardada? Não tem a É. mínima condição. Entendeu? Eu quero ver paciente pipocando dentro de casa, 10, 11 horas da noite, querendo fazer coisa. Ai, doutora, É. eu tenho que dormir, eu preciso dormir, mas eu estou agitada, eu estou bem, estou querendo fazer uma sono. É hora de fazer. Vai dormir a hora que te der sono. Uhum. Entendeu? E não é ficar rolando para lá e para cá. Então, quando você faz uma modulação, que você equilibra um paciente, ele tem qualidade de vida, tem qualidade de sono, ele tem qualidade de vida É. sexual, ele tem lubrificação vaginal. E o que que eu vejo? A mulher fica tão bem e o marido não acompanha. E às vezes o marido passa a vir para mim. Aí tem um É. vídeo que eu falo assim: o seu marido marca na ginecologia, né? Marca agenda na consulta ginecológica. Mas o que que ela é? Chegou a hora da Ginecologista. mulher dar o troco. Eu falei, mas ela é ginecologista, mas vai tratar de mim sim, vai tratar de você. Aí os maridos vão, sabe? Elas já saem de Ah, lá com os pedidos de exames para os maridos chegar. E eles vêm mesmo, tá? E que daqui a bom. pouco vem a filha, e vem o marido, e aí vem a família toda, né? É. Então, assim, você consegue mudar o ambiente da pessoa, tá? É. E aí, o que que acontece? Diga. Não, eu ia comentar que eu já vi algumas perguntas e muitas pessoas, né, eu já vi perguntas de mitos, né, que na verdade são mitos que construíram sobre a modulação hormonal, né, que as pessoas acham que modulação hormonal é simplesmente dar hormônio. E, na verdade, modular é você dar aquilo que a pessoa está em falta, não é Exatamente. um objetivo estético, né, um objetivo de Não. saúde. E aí algumas pessoas já começam como é que como é que toma, quanto? Não existe o quanto, porque depende de cada pessoa, né, doutor? Então, por isso tem os exames. Exatamente. E É. mitos sobre o que pode causa câncer, dá problema. Então, há esses mitos, né, doutora, muito grande em relação à modulação hormonal, né? Sim, Léo, deixa eu te dizer, a minha vida, dia após dia, ela é bem pesada, tá? Primeiro, agora eu estou vendo isso menos, parece que assim, eu não sei o que que aconteceu de um tempo para cá, eu acho que de um ano para cá, eu vi uma diferença de pacientes chegando com uma mente mais aberta. Eu não sei se, Uhum. porque assim, a porta de entrada, quando você tem dúvidas, né, da parte de saúde, é o seu médico. Então, se Sim. você vai num ginecologista, se você vai num endocrinologista e ele é contra uma modulação ou uma reposição hormonal, você fecha a mente dessa paciente para isso. E a Uhum. maioria da frase é hormônio dá câncer.
Hormônio não dá câncer. Hormônio te dá qualidade de vida. Tanto é que, se você observar, a gente começa a adoecer quando os nossos níveis hormonais começam a cair. Perfeito. A gente começa com perda óssea, com perda de massa muscular, com perda de sustentação, com perda de memória. A gente começa a ficar doente, a lubrificação das articulações são dependentes de hormônios, começa com artrite, com artralgia. Aí você para de fazer exercício físico, se você já não fazia, aí não vai fazer, e aí você para por causa da dor. E aí quando você para, você perde mais massa muscular ainda. Quando você perde mais massa muscular, sua sustentação óssea fica pior. E aí você começa a mudar até a sua postura, o seu jeito de andar, né? Então eu tenho um professor de Pilates, que eu até postei recentemente alguns exercícios com ele lá no Instagram, depois vocês podem entrar para ver, porque eu faço assim, eu faço de mim o espelho do que eu quero para o paciente. Então, quando o paciente ele entra para me ver, para me conhecer, ele vai ver exatamente o que eu faço para mim, que é o que vai ser feito para ele. Então, o melhor cartão de visita é você mesma. Tá? Então, se você aplica aquilo que você fala em você mesma, é sinal de que vai funcionar, é sinal de que você vai se empenhar, né? Então, meu professor de Pilates, que acredita, uma vez ele falou assim para mim, não é como você está aos 20, é como você vai chegar aos 50, né? E eu achei, nossa, que frase fantástica, né? Porque assim, quando você está aos 20, você está muito bem, você tá... mas e aí? Vai passar o tempo e você vai ter que se cuidar. E hoje em dia, esse negócio de... agora eu não estou me deparando mais tanto com isso. Alguma coisa aconteceu em que o paciente já não chega para mim tão travado em relação ao câncer. Um ou outro está chegando, tá? Mas agora não, tem melhorado bastante. E as pessoas estão buscando, talvez, informações na internet ou no YouTube, e elas estão querendo a qualidade de vida. Então, assim, Léo, eu prefiro viver 15 anos, 20 anos com qualidade de vida do que 30, 35 sem qualidade de vida. Tá? E assim, a parte de... Diga. Não, eu ia falar, e a parte de qualidade de vida está muito vinculada ao envelhecimento saudável. Porque Isso. se você viver 15 anos bem, você vai viver mais. Né? Exatamente. Porque as pessoas vão definhando, a gente vê que as pessoas definham. Então, quando a pessoa para, daquele momento para frente, é descendo ladeira, né? Descendo Exatamente. ladeira. E hoje em dia, o que você vê? Eu tenho visto muitas pacientes jovens, 30, 35 anos, já com percentual de gordura muito alto. Né? Então, assim, a facilidade de buscar a comida comprada, a facilidade de não fazer as coisas em casa, de ligar, de chegar, isso traz uma alimentação inadequada. Isso traz um ganho de gordura inadequada, um excesso de carboidrato na alimentação. Quando é que você começa a engordar? A partir do momento que você faz poupança, em que você não consome. Você só guarda dinheiro se você não gastar. Você só transforma carboidrato em gordura se você não gastar. O maior tecido consumidor de massa, de carboidrato no seu organismo é o músculo. Se você aumentar esse tecido, ele vai consumir o que você comer. Então você pode comer se você for consumir. Se você aumentar o tecido muscular, se você aumentar número de fibras musculares ou o tamanho das fibras musculares, até uma certa idade a gente tem hiperplasia muscular. Depois de uma certa idade, a gente não tem mais a hiperplasia, a gente tem a hipertrofia muscular. Pegar aquele número de células e crescer. Eu até brinco que eu não tenho memória muscular. Eu comecei a malhar aos 45 anos de idade. Hoje eu tenho 52, vou fazer 52 agora dia 23 de julho. Eu não tenho memória muscular. A minha memória eu não fiz no passado. E por que eu não fiz no passado? Não porque eu não quis. Eu não tinha dinheiro, eu vim pobre, eu vim trabalhando pra caramba. Aquele passado que não te deixa tempo para você. Sim. E agora, meus filhos estão criados, são 3 homens, estão criados, é a minha hora. Aos 45 anos eu comecei a fazer atividade muscular, mas eu não via tanto resultado. E aquilo foi me revoltando, e eu agredindo verbalmente, no bom sentido, o meu personal. Eu malho, sinto dor, não dá resultado, sinto dor, não dá resultado, sinto dor. Não é possível isso estar acontecendo. Foi quando eu comecei a partir para a parte do anabolismo endógeno pela reposição hormonal. Então, assim, tudo começou comigo mesma. Eu tenho um vídeo no meu site, no próprio YouTube, chamado Projeto 45+. Ali é a história de onde tudo começou.
e o que vem a ser o Legal. projeto 45+, tá? Então esse projeto, ele é um projeto que ele agrega a reposição hormonal, a modulação hormonal, a atividade física e a alimentação, né? E aí eu falo, você precisa ter determinação, foco e atitude. São 3 palavras básicas para você começar a mudança de vida, né? E dali eu conto essa história. E ali eu digo como que tudo começou em mim, né? Que legal. Então, assim, aos 45 anos eu comecei a malhar. Se você olhar o meu Instagram, você fala assim, esse corpo começou aos 45 anos? Sim, esse corpo começou aos 45 anos. E eu tenho a foto de antes, quando eu fiz a minha primeira densitometria corporal total. A densitometria é um exame muito legal, eu acho que é mais válido do que a bioimpedância, porque ele mostra mais muito confiável, bem, né? mais confiável, e ele dá a distribuição de massa magra e massa gorda. E eu era a tal da falsa magra. Eu tenho 1,64 m, eu tinha 57 quilos. Quando eu olhei o percentual de gordura, 33%. Eu falei, quê? Nossa. 33%. Aquela gordura ginoide, que é aquela de distribuição de quadril, abdômen e coxa, que é o perfil ginoide mesmo da mulher, né? E quando eu comecei a fazer a reposição hormonal para mim, eu usei 3 hormônios básicos. O próprio estrogênio, que eu já estava em falta, a franca menopausa se instalou aos 47 anos. A testosterona, que todos esses hormônios, as doses são variáveis de paciente para paciente. Eles não são calculados por peso, diferente dos implantes de 1 ano. Eu trabalho com implantes hormonais, então assim, 95% dos meus pacientes são implantes hormonais. Eu uso até o transdérmico, mas não é uma via muito interessante em relação a resultados e absorção, porque depende da pele de cada um, tá? E o outro implante que eu utilizo é a gestrinona. A função da gestrinona aí é exatamente controlar a proliferação endometrial que o estrogênio dá. Só que a gestrinona, ele é um hormônio encantador. Por quê? Porque ele te dá muita coisa. Ele é derivado da progesterona com um componente androgênico nele, tá? Então, ao mesmo tempo que ele controla a proliferação endometrial para você não sangrar, mesmo assim, às vezes, algum paciente sangra, ele também te dá ganho de massa muscular. Então, o anabolismo da gestrinona é maior do que da testosterona, e da testosterona é maior do que o estrogênio. Agora, não adianta, Léo, você colocar implantes e sentar numa cadeira e esperar acontecer. Junto com isso, vai vir uma alimentação, uma estratégia alimentar, né? Às vezes o paciente chega lá em franco catabolismo, achando que está perdendo massa, está perdendo peso de massa gorda. Quando você vai ver, ele também está perdendo peso de massa magra. Então, E a normalmente, diferença é muito grande, né? É Porque a muito pessoa, grande. quando ela vai na balança, ela fala assim, nossa, eu emagreci 3 quilos rápido. Só que 3 quilos de massa magra não muda nada. O número da calça, não muda o manequim. Mas faz uma falta para ganhar 3 quilos de novo de massa magra. É difícil, tá? Então, às vezes, eu pego muito paciente que quer emagrecer, chega lá com uma avidez de perder peso e estão correndo, corrida, né? Fazem a corrida de quilômetros e quilômetros e quilômetros, aí fazem uma dieta low carb ou vão em jejum intermitente. Gente, a principal fonte de energia para uma musculação, para uma explosão de força é carboidrato. O carboidrato é vilão nas horas erradas, mas ele é o mocinho nas horas certas. Então, Doutora, o que eu oriento? Diga. eu só ia fazer um comentário aqui. A minha mãe comentou assim na live, ó, tudo que eu precisava ouvir. Então, como é a minha mãe, né, deixa eu mandar um beijo para ela. Te amo, tá, mãe? Obrigado por estar na live aí, tá? Mãe é fantástico, né, doutora? Então, a minha mãe também teve 3 homens, tá? Lá em casa só tem homem. Aí meu irmão teve 2 homens, eu tive mais um menino, né, um homem. Então, a doutora deve estar acostumada em casa com 3 meninos, né? Se eu tivesse o 4º filho, ia ser homem, com certeza. Ela parou, ela não quis, não. Não quis, não. Só até 3. Não, eu não podia passar perto da cueca que eu engravidava. Eu falei, deixa eu resolver isso aqui logo, porque é triste. Mas eu usei muito tempo de DIU de cobre, 20 anos, né? Então, assim, eu nunca fui muito a favor de anticoncepcional. Mas vamos voltar à Vamos dieta. voltar, desculpa. Isso. Então, o que eu vejo? Às vezes o paciente, na avidez de perder massa gorda, se submete a um jejum intermitente, aí vai correr em jejum, vai fazer uma esteira de 20, 30 minutos na academia, depois ele vai para a musculação, ele já foi sem o carboidrato, aí ele começa na esteira a quebrar a massa magra dele, porque ele vai sem um suporte nem de aminoácido, aí acha que depois da esteira, entrando na musculação, ele faz tudo errado. Ou seja, ele está catabolizando.
tá? Então, assim, eu tenho algumas dificuldades no consultório. Primeiro, de receber o paciente que às vezes chega resistente à modulação hormonal. Então, eu tenho um trabalho de convencê-lo de que aquilo ali não é sinônimo de câncer. Hoje Sinônimo está de mais fácil, câncer, né? hoje está mais fácil. Alguma coisa aconteceu que aliviou a minha Mas vida. assim, doutora, quanto tempo a doutora fala de vitamina D? Há muito tempo. Há quantos anos a gente ouve falar que vitamina D ajuda na imunidade? Há muito tempo. Só E que a era gente taxado vê... como enganação, né? Não, isso aí não tem Exatamente. nada a ver. Até E aí hoje hoje, vem o Léo. Covid, a gente fala há anos sobre vitamina D, aí agora que estão publicando notas, não, toma vitamina D que ajuda na imunidade. Né? Então, as coisas, a informação começou a chegar mais rápido, né? Essa informação do Exatamente. o paciente eu acho que está buscando mais também, né? E o profissional que está acompanhando está conseguindo tirar as dúvidas e mostrar para ele o que realmente, né? Quem está realmente preocupado com a longevidade dele, né? Exatamente. Então, assim, a primeira barreira é hormônios e câncer. Aí eu falo, câncer vai vir com a obesidade, com a ação oxidada no seu organismo. Você está inflamado, você está obeso, você está perdendo massa magra. Perdeu massa magra, o que vai ganhar? Massa gorda no lugar. Vai inflamar. Né? Você vai ter câncer com os maus hábitos de vida, você não faz atividade física, você é sedentária, você come mal, você come embutidos. Então, o câncer não está relacionado ao hormônio, está ao que te envolve, ao seu redor. Né? Aí, graças a Deus, essa porta aí já deu uma abertura esse ano. Tá? A segunda parte é querer emagrecer rápido demais. Tudo que acontece rápido demais vai dar errado. É a avidez pelo resultado. E isso, assim, se você foi guardando gordura e de repente você quer se livrar dela de uma maneira rápida demais. E não é desta maneira. Então, se a gente colocar a parte hormonal, em que você ganha a parte de massa muscular, com atividade física, não adianta você fazer exercícios de corrida, de natação, de ciclismo. Você vai anabolizar. É como se fossem sedentários ainda. Você vai movimentar, mas o ganho de massa muscular você precisa de atividade de força. Você precisa quebrar músculo, você precisa lesionar para você reconstruir. É onde entram os aminoácidos. Não adianta você comer quilos de carne, porque proteína se transforma em carboidrato dentro do seu organismo. Tá? Então, assim, calorias são formadas a partir também de proteínas. Às vezes a pessoa faz uma dieta low carb ou zero carb e fica só na proteína. E isso não vai gerar músculo em você, porque você vai com um baixo nível de glicogênio. Isso aí é muito explicado, vários lugares tem isso. Vai fazer a gliconeogênese, vai pegar a proteína do seu músculo, vai quebrar para poder transformar em glicogênio para você poder utilizar. Então, até a sem forma... contar que não dá para ir no banheiro, né? Depois dessa pessoa, né? Exatamente. A proteína em excesso vai apodrecer dentro da pessoa. Aí fica com desbiose intestinal, aí são aquelas fezes com um odor horrível, flatulência. Então, o paciente todo desbiótico. Né? Então, o que eu falo para os meus pacientes? Low carb tem sua hora, carboidrato de alto índice glicêmico tem a sua hora e os aminoácidos têm a sua hora. Tá? Então, assim, carboidrato de alto índice glicêmico, eu sempre falo para as minhas pacientes, mas eu estou acima de peso, do peso, como é que eu vou comer isso? Você vai comer para você construir músculo. Você vai comer 30 minutos antes da sua academia, você vai comer um carboidrato de alto índice glicêmico para você fazer o pico de insulina, para você ter construção muscular através do que você precisa. Agora, se ela tiver um índice de resistência elevado à insulina, eu tenho que baixar esse índice de resistência, porque senão não dá para eu jogar carboidrato nessa paciente, porque ela também não vai absorver. Então, é todo um equilíbrio que você tem que fazer, você tem que emagrecer o paciente, é uma coisa, assim, pesada, tá? Então, o que eu digo? Uma consulta para modulação ou reposição hormonal é de, no mínimo, 1h30. Nossa. No mínimo, 1h30. É impossível você fazer uma consulta de qualidade por um convênio. Tá? Então, às vezes, o paciente fica indignado. Você não atende convênio de jeito nenhum, não tem como. Né? Então, e outra coisa, o ganho de massa muscular, com essa alimentação, essa estratégia que a gente tem que dar, acabou a atividade física, eu introduzo aminoácido direto.
E a minha história com os aminoácidos foi exatamente numa perda de massa muscular, em que eu já estava modulada, eu estava com uma dieta baixa em carboidrato, e quando eu viajei há 2 anos atrás, eu fui para a Inglaterra, Irlanda e Escócia, e aí lá não dava para me alimentar da maneira que eu me alimentava em casa, com tanta proteína. Eu levei uma caixinha de aminoácido, aluguei todos os hotéis com academia, e fiz alguns vídeos lá, mostrando, era 10, 10 e meia da noite, depois de ter andado aquelas cidades todas, eu ia malhar. Então eu comia, a minha ingesta de carboidrato, eu comecei a ver que estava errada, muito baixa, quando eu viajei. Eu saí do Brasil com 1 quilo a menos de massa muscular. Eu perdi em 1 mês 1 quilo de massa muscular por erro de dieta. Quando eu viajei, comecei a café da manhã carregado em carboidrato, que comia até, eu ficava 1 hora comendo, depois só ia almoçar 4 horas da tarde, e aí levava os aminoácidos para tomar depois da academia à noite, malhando sozinha, sem personal. Eu cheguei no Brasil com 1,2 kg de massa magra, a mais do que... Aí eu falei para o meu personal assim, vou te demitir. Eu estou aqui contigo, estou perdendo massa. Eu viajei, ganhei massa. Aí eu atentei para o fato do carboidrato baixo. Foi quando eu comecei a fazer o nível de carboidrato de alto índice glicêmico pré-treino. E intra-treino, às vezes, eu ainda como uma paçoquinha no meio do treino para me dar energia e dar uma diferença absurda de energia para poder acabar de malhar. Então, às vezes, eu malho 1 hora, 1h30. Eu sou muito meio exagerada com tudo para mim. Então, tem dia que eu faço pilates de manhã 1 hora e à noite eu estou fazendo musculação. Eu malho de segunda a segunda sem parar. E isso se tornou um vício. E eu tomo aminu todo dia. E por que o aminu? Porque de todos os aminoácidos que eu experimentei, eles não são muito por limão, eu gostei demais. Então eu tomo bem gelado e ele vai muito bem. A minha mãe tem 82 anos e com esse negócio da Covid aí, eu falei com ela, ó, você não está comendo direito, você está comendo pouco, pessoas idosas comem muito pouco, né? Proteína. E a digestão é muito difícil. Eu falei, olha, você vai pegar um negócio, você começa a tomar aminoácido todo dia. Ela está tomando. Ela gostou do sabor limão. Ah, que legal. Aí hoje eu fui introduzir a glutamina para ela. A glutamina também é super importante, né? Principalmente para as defesas imunológicas, para a gente melhorar a desbiose intestinal. Então a glutamina eu também uso 30 minutos antes do treino, justamente para não desviar os meus aminoácidos para produzir glutamina. Vai servir de tampão. Então, né? isso. E outra coisa, quando você dá o aminoácido, você está dando aquilo pronto, fresquinho para o músculo pegar e transformar nas cadeias certinhas, os aminoácidos virarem a proteína, certinho, sem você ter perdas. Diferente quando você toma ou você come a proteína que ela tem que ser degradada para aminoácido e você perde, às vezes, 1, 2, 3 aminoácidos porque não formou a cadeia completa da proteína, você vai excretar. Com os aminoácidos essenciais, a gente tem a absorção completa. 99% de absorção, então você não tem perda. Então, quando você não tem tempo de comer ou alguma coisa assim, toma um aminoácido. Aquilo ali vai te suprir e ele dá uma saciedade, né? Então eu vi isso em mim, quando eu aumentei o carboidrato pré-treino e quando eu entrei com os aminoácidos, eu usava o whey protein direto e não tinha resultado, Quando eu vi esses 2 agregados, eu vi o ganho de massa muscular acontecer. E aí quando você começa a ganhar, é igual sem dinheiro. Você começou a ganhar massa muscular, você não quer parar mais não. Vicia. O meu marido falou assim, você é doente. Não é possível. São 10 horas da noite de domingo, você está dançando aqui fora. Eu falei, tem que mexer, né? Tem que mexer, porque senão a gente endurece. E o Pilates é justamente para isso, enferruja. Porque você faz uma hipertrofia tão grande, que você fica endurecido. Então agora eu voltei para o Pilates exatamente porque a gente tem que trabalhar a parte de articulações também. Sem contar que a gente tem a lipossubstituição. A gente perde massa magra depois dos... Começa aos 35, mas assim, acelera mais. E o próprio músculo, ele vira gordura. Você vê vacúolos de gordura dentro da massa muscular. E pega onde? Região pélvica. A mulher começa com um afrouxamento dessa musculatura pélvica, começa com incontinência urinária, o prazer sexual já não é mais o mesmo.
tá? E quando você faz os hormônios anabólicos, eu falo para elas assim, ei, hora da academia vaginal. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Tem um vídeo meu no YouTube que eu ensino os exercícios pélvicos exatamente para aumentar o nível de orgasmo vaginal que grande parte das mulheres não tem. Eu acho que se eu fizer uma live aqui de como aumentar o orgasmo vaginal, vai ser sucesso total. Vai, pode Vai fazer ser marca aí. sucesso total. A sua mãe vai falar assim, meu Deus, perdi meu tempo. Meu Eu Deus, mas devia eu não. ter... Mas aí, como é esse assunto, não dá. Você deixa eu Pois falar. é. Então, assim, até a musculatura vaginal é importante que se trabalhe. Se você está com o Sim, hormônio anabolizando, tudo ali vai anabolizar também. tudo. Tudo E é vai engraçado que anabolizar. quando existe aquele mito, quando a gente lançou o Amino, né, que é o nosso produto, que é o nosso pool de aminoácidos, É, muita gente falava, meu, que legal esse pós-treino. Pô, é legal como pós-treino, mas a gente nunca fez ele só no conceito de pós-treino por questão estética. Ele sempre teve na nossa concepção um produto de aporte proteico, que é o aminoácido que vai formar a proteína, mas por questão de saúde. Porque massa magra não é exatamente. estética, né, doutora? Massa magra é saúde, é longevidade, né? É É uma poupança longevidade. para a gente envelhecer com qualidade de vida. E a gente É, sempre falou isso. Quando você falou da sua mãe de 80, né, 82 anos tomando, é algo que alegra muita gente, porque massa magra é dignidade, né? Dignidade exatamente. para envelhecer, dignidade para você levantar, né? No AminoScience, doutora, a gente apresentou aquele estudo do idosos, não sei se a doutora chegou a ver essa Eu vi, eu palestra, vi, eu vi, eu vi. mas fantástico, você ouviu uma idosa de 94 anos que estava só na cama e cadeira de roda, começar a andar e pegar sol, e para o Exatamente. gramado, e para o jardim, porque É. ela conseguiu levantar. Ela vai para o banheiro sozinha. Então, isso é massa magra, né? Então, não é músculo, não é bíceps, tríceps, é tudo, né? É o É, coração tá melhor, é o pulmão tá melhor, é a parte sexual tá exatamente. melhor, né? Então, É. E eu pego realmente, muito quadro de fibromialgia, em que você aumenta os níveis de vitamina D, você coloca os uhum, aminoácidos essenciais, você coloca o paciente para emagrecer, você coloca o paciente na atividade física, Léo, não tem dor. Não tem dor, é, tá? Você coloca o paciente para fazer atividade física. Só de você mudar o corpo, a mente da pessoa, o antidepressivo sai, o tá, ansiolítico sai, tá? As pessoas estão muito achando que, as pessoas acham que vou tomar um antidepressivo, vou resolver a minha vida. Resolva você, resolva o seu corpo, resolva o que te incomoda. Se é isso que te incomoda, faça, corra atrás, tá? Para é, isso você tem que ter um tempo para você. Você tem que despender esse tempinho para você, porque ou você faz por você ou ninguém vai fazer. é. É. Infelizmente, muitas pessoas ainda querem a pílula mágica, né? Quer a vacina do Covid, quer o remédio do Covid, mas trabalhar na prevenção as pessoas acabam dificultando. Exatamente. Mas eu acho que mudou muito. Exatamente. Eu acho que a gente está num caminho muito bom e algumas boas lições vão ficar, né? Principalmente desse momento difícil, que todo mundo torce que passe logo, eu também quero, né? Obviamente. Mas realmente esse esforço tem que começar. E uma escada, né, de muitos degraus começa com o primeiro, né, doutor? Então, assim, Exatamente. hoje, com profissionais do seu nível, doutora, assim, eu falo isso com muito respeito e admiração, as pessoas têm a oportunidade de conseguir mudar muito mais fácil, né? Porque com a modulação hormonal, a pessoa já tem um ânimo muito diferente, né? Ela vai Exatamente. ver resultado. Ela vai ver resultado. E outra coisa, quando eu vi um estudo de uso até de. Para você ver, a perda de massa muscular é uma coisa tão séria, né? É uma questão de saúde pública no país, né? A osteoporose, a osteopenia, né? As quedas, né? A pessoa fica praticamente inútil depois de uma queda Sim, dessa, né? Fora as complicações todas para a família. Então, assim, se você chega numa idade avançada, sem qualidade óssea, sem qualidade de massa muscular, você vai ser um peso para a sua família. Se você chega bem, você vai levar uma vida completamente diferente, né? Você vai sim, curtir aquilo ali. E está exatamente na qualidade muscular, está exatamente naquilo que você vai fazer para você poder agregar isso no seu dia a dia, no sim, seu corpo. A sua sim. postura, né, não vai ser encurvada, você não vai perder a altura, você não vai. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes: a ansiedade atrapalha muito. E esse Uhum. exame da densitometria corporal total é um exame que eu exijo que seja feito. E se o paciente chegar lá para mim, eu falo assim:
Você vai perder peso de medida, mas a balança vai subir de peso, porque massa muscular pesa, você vai ganhar peso magro. Então, às vezes, o paciente se desespera, estou 5 quilos maior. Aí eu faço a densitometria, olha aqui quanto você perdeu. Tá? Então, isso é importante que seja provado para o paciente, senão ele não se conforma com tudo isso. Verdade. E a gestrinona, ela é vista, às vezes, como o chip da beleza. Tudo bem, ela é o chip da beleza? Ela é sim. Ela melhora a massa muscular, ela melhora a celulite, ela melhora a flacidez, mas ela é um efeito colateral dela. Ela traz as outras coisas boas. Porque se eu entro com uma gestrinona numa pessoa de 45, 50, 55 anos de idade, eu consigo mudar esse perfil de lipidemia dela, que era de obesidade, para entrar dentro do perfil de ser saudável sem usar medicação para emagrecer. Se ela se propõe a fazer uma alimentação adequada, colocar os implantes hormonais e fazer atividade física, é muito melhor do que você emagrecer usando uma liraglutida, usando uma dapaglifosina, um medicamento para poder fazer emagrecer. Faça emagrecer aumentando massa muscular, faça emagrecer mudando a qualidade de vida desse paciente. Tá? E o caminho é esse, é o pré-treino, o pós-treino e os implantes hormonais, eles caem muito bem nisso daí, junto com os aminoácidos, que são fantásticos, e você já oferece tudo num só pacotinho. Eu acho que a live aqui, né, doutora, ela pegou as 3 vias de ganho de massa magra de anabolismo, né? A gente falou aqui de substrato, que são os aminoácidos, falamos de fazer atividade física e falamos de hormônio. Né? Quando a gente pega essas 3 vias e potencializa ela, o ganho de massa magra é realmente acelerado, né? Exatamente. Tá? Doutora, a gente está caminhando já para 50 minutos de live. Já? Tem 110 pessoas ao vivo com a gente, né? Agradecer a todo mundo aí que está coraçãozinho e está compartilhando. Vamos deixar esses 10 minutinhos para o final para pergunta, doutora? O pessoal perguntar aí e a gente responder, sim. Pode ser? Vamos. O pessoal perguntou a sua formação, né? Você respondeu no início, é ginecologista, né? Isso, eu sou pós-graduada em ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi em 1994 que eu terminei, eu sou formada desde 1992, eu tenho aí 52 anos praticamente. Tô tentando, tem uma caixinha de pergunta aqui que está com 1 aqui, mas eu não consigo abrir ela. Aqui. Vou colocar aqui, doutora, o que você acha do jejum intermitente? Então, jejum intermitente é bem controverso, né? Eu acho assim, é bem legal, eu até admiro as pessoas que conseguem fazer isso, mas é o que eu digo, se você fizer um jejum intermitente e você entrar num baixo nível já de glicemia para uma atividade física, você não vai fazer bem para você. Você vai exatamente perder a massa magra, que você vai malhar, porque ela vai fazer uma outra via de transformação de carboidrato para você utilizar para fazer essa energia que o seu músculo está te pedindo. E ao final você pode se decepcionar. Vamos supor que você faça jejum intermitente, você vem aí 3, 4 meses progredindo no seu jejum intermitente, e aí quando você vai ver, você fez o exame, mostrou um percentual de massa gorda e de massa magra, e ao final de 4 meses você faz a densitometria corporal total, você realmente perdeu peso, mas você também perdeu a massa muscular. Tá? Então, assim, o jejum intermitente, ele tem sua finalidade, mas se você for fazer um treino, ou você tem que fazer uma suplementação pré-treino de aminoácido para poder utilizar esse aminoácido como a forma de uma gliconeogênese para formar o carboidrato, ou você vai ter que comer o carboidrato antes. Tá? Então, assim, é legal, mas depende do que você vai fazer depois disso. Tá? Eu acho que é tudo uma questão de adaptar o que a pessoa quer, onde ela está e onde ela se encontra nisso tudo aí. Tá? Agora, também fazer jejum intermitente e não fazer atividade nenhuma, eu acho que não é por aí, porque você vai perder também massa muscular. Tá? Porque, veja bem, o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é aquilo que você gasta para você respirar, para você andar, é o seu dia a dia. Né? Se você desacelera e você continua comendo a mesma coisa que você comia, com certeza você vai depositar. Então, o nosso objetivo é aumentar o seu metabolismo basal. E o aumento do metabolismo basal, como que é?
requisitando que os seus tecidos peguem essa energia que estava sendo armazenada como gordura e utilizem ela. Então, tem que fazer o jejum intermitente, você quer fazer, se sente mais leve, tudo bem, mas na hora de malhar, vamos ver o que vamos comer, senão você vai perder massa. E aí não vale a pena. Tá? Bem colocado. E lembrar também que não existe uma estratégia milagrosa, existe um protocolo, uma estratégia geral a ser seguida, né, doutora? A pessoa às vezes, essa estratégia aqui funciona. Não, você tem que analisar a melhor forma, né? O que a doutora acha de tomar o quê? A amino glutamina? com carboidrato. Amino com carboidrato. Geralmente, assim, a gente não precisa de tomar o amino junto com o carboidrato. Toma o amino, meia hora depois, você pode fazer até um carboidrato de alto índice glicêmico mesmo, com uma proteína junto, né? Mas normalmente a gente toma o amino sozinho, não precisa de fazer junto com o carboidrato, não tem necessidade disso, não. Legal. Doutora, eu vi bastante gente perguntando aqui também nos comentários, algumas perguntas mais focadas na nossa live também. Deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, quem tem trombose pode fazer reposição hormonal? É uma dúvida bem comum também, né? É uma dúvida bem comum. Então, assim, quem tem trombose, normalmente as contraindicações para você utilizar a reposição hormonal para trombose seriam os hormônios, os sintéticos, né, de farmácia, né? Os hormônios, quando a gente faz uma reposição e o paciente tem histórico de trombose, a gente usa doses menores e é estrogênio natural. É como se a trombose ela vem pelo estrogênio sintético, não pelo seu estrogênio endógeno. E o que a gente utiliza, ele é exatamente a mesma estrutura química como se você ainda estivesse ovulando. Agora, você não vai usar um estrogênio sintético. Esse sim é maior chance de fazer o trombo. Tá? E outra coisa, a trombose ela acontece se você não pratica atividade física também, né? Então, se você tem varizes, se você é sedentário, você pode estar até na menopausa, sem hormônio nenhum. Mas você é sedentário, você vai fazer uma estase venosa, você vai fazer uma estase sanguínea, essa coagulabilidade vai estar aumentada pela inatividade, até você ficar sentada com aquelas veias dilatadas. Você vai ter uma velocidade de circulação corpórea mais lenta, factível de se formar trombos. Então não é nem hormônio, é o que você apresenta que possa ter a propensão de causar a trombose. Mas se você tem até varizes, mas você faz atividade física, você tem menos chances de ter uma trombose, mesmo usando o hormônio, do que aquela que está lá sentada, menopausada, sem usar nada. Aquela vai ter a trombose, você não vai ter. Então, o próprio trabalho muscular ajuda essa circulação. O próprio trabalho muscular não deixa que aconteça a estase venosa. E aí não acaba não formando os trombos. Né? É mais ou menos por aí. O doutor Diogo comentou aqui, né? A bioidêntica, né? O hormônio bioidêntico. A creatina, tem uma perguntinha aí sobre creatina, né? A creatina é muito controversa, né? Você vê gente a favor, você vê gente contra. A creatina, ela faz uma retenção de líquido importante, mas a creatina, ela também tem uma coisa importante de você, mais a nível mitocondrial, né? É você quebrar o ATP, que forma o ADP após a atividade física, e você fosforilar isso novamente, formar o ATP intramitocondrial. Então, quando você faz uso da creatina, não precisa ser nem intratreino. Se você já saturar o seu organismo, lógico que intratreino é legal sim, mas assim, se você saturar o seu organismo de creatina, ele mesmo vai fazendo a fosforilação intramitocondrial necessária. A creatina é um suplemento que não faz diferença tomar pré, intra, pós, à noite. Não faz diferença. Né? Não faz diferença. Eu gosto da creatina porque ela ajuda, né? Quem está fazendo academia, não adianta tomar creatina se não for fazer exercício, ela ajuda muito a melhorar a quantidade de séries, né? Então, como vai atuar ali no trifosfato, né? Exatamente. Então, você vai conseguir fazer mais repetições. E se você antes fazia 10, agora você faz 12, 13, 14, consequentemente, você vai ter uma lesão muscular maior e você vai conseguir ganhar mais massa, né? Aí tem uma pergunta aqui, ó, e o câncer de mama na família, né? Então vamos lá. Se você chega para mim, tem um histórico importante de câncer de mama na família, eu não sei se vocês sabem, mas vamos agora informar aqui, se você tem um parente próximo, que seja sua mãe, sua irmã, eu não sei se até a tia materna, mas os planos de saúde, eles são obrigados a pagar o seu estudo genético. Tá? Então, geralmente eu mando, se o paciente tem esse histórico e ele tem medo de usar, eu falo, olha, vamos fazer um estudo genético
vamos passar por uma geneticista e depois você volta para mim, tá? Porque muitas vezes a geneticista é muito legal. Às vezes você tem, ela fala assim, olha, se você usar tem tantos por cento de chance, se você não usar, às vezes a diferença é 1%. E às vezes você se priva de usar porque tem um estudo, porque tem um histórico de câncer genético. Então, se você tem medo de usar, faça esse estudo genético. Se você tem um estudo genético forte para ter o câncer de mama, gente, mama é glândula, é mamária e gordura. Hoje a gente tem prótese. Você vai esperar o câncer vir e deixar de viver, de fazer uma reposição hormonal porque você tem medo de câncer de mama? Se você tem medo do câncer de mama, eu sou muito a favor, eu sou meio radical. Eu sou muito a favor do esvaziamento glandular. Faz o esvaziamento glandular bilateral e coloca a prótese de silicone, faz a sua reposição, vai viver feliz. Resolvido. Porque você vai ficar esperando a sua mama ter o câncer? Você vai ficar esperando você não ter mais vida sexual, ressecamento vaginal, perder o seu marido, envelhecer, esperando o câncer de mama chegar em você? E quando você ele tem chegar, certeza que ele vai chegar? E se ele chegar, como você vai estar, né? Como Exatamente. você vai estar? Será que você não vai ter o câncer de outra coisa porque você está debilitada? Será que você não vai estar caindo de osteoporose e o câncer nem chegou? Então, se você tem medo, faça o seu estudo genético, faça o esvaziamento glandular, igualzinho a Angelina Jolie fez. Eu achei, assim, super inteligente. Eu sou extremamente radical. Aquilo que me incomoda, eu tiro. Se der para tirar, se der para resolver, vamos tocando. Tá? Tem que ser dessa maneira. Uma pergunta aqui bem legal. Eu já vi umas 3, 4. A doutora está fazendo consulta online? Tô fazendo consulta online, sim. O paciente liga, agenda. É feito exatamente como a gente está fazendo aqui, tá? E assim, funciona muito bem, porque hoje em dia a gente tem... As câmeras, né, são muito boas. Então, a gente faz chamada de vídeo com o horário marcado certinho. Eu consulto o paciente. Se ele tiver que fazer o implante hormonal, acabou a consulta, ele só marca para ir lá e colocar o implante e ir embora. Até as receitas dele eu já deixo pronto, já sei o que vou fazer pelos exames, né? E hoje em dia o CFM liberou a nossa assinatura digital, então até pedidos médicos a gente pode mandar via e-mail e os laboratórios já estão aceitando. O paciente não precisa nem sair de casa, já vai direto ao laboratório, já manda os resultados e só vai lá para os implantes hormonais. Tá? Inclusive, se alguém quiser saber mais sobre a parte hormonal, transdérmico e implante, lá no meu Instagram, que é a doutora Renata Gouveia, sem o I, tem falando das diferenças dos implantes de 1 ano, o de 6 meses, o que é usar o creme transdérmico, por que não tem a mesma... Tudo está sendo explicado lá, tá bom? Fantástico. E outra coisa, a melhor paciente, uma pergunta aqui, ó, tirei o útero há 5 anos e sinto os fogachos à noite, tenho 51 anos, qual a orientação? A melhor paciente, eu fico tão feliz quando chega uma paciente sem útero para mim. Por quê? Para que serve o útero? Para menstruar e engravidar. Fora isso, ele serve para trabalhar a reposição hormonal. Porque aí você não pode, se você ultrapassa um pouquinho o estrogênio que você precisa dar para ela, e às vezes você não consegue contrabalançar com a gestrinona, ou até mesmo a progesterona, ficam uns escapezinhos, ficam uns sangramentos que a gente sofre para controlar aquilo ali. E quando o paciente chega sem útero, a reposição hormonal é plena. É a melhor paciente para uma reposição hormonal, é a paciente sem útero, é qualidade de vida. Não ter o útero depois dos 45, 50 anos, já que não vai mais gestar, é qualidade de vida, tá? Que legal. Doutora, tá dando um aviso aqui no Instagram, ele derruba a gente, né, quando fecha 1 hora. Eu não sabia, não. É a primeira live que eu estou fazendo, tá? Poxa, que legal. A próxima vai ser sobre orgasmo vaginal. Então já fica anotado aí, pessoal, para seguir a doutora. Quem não segue, a doutora segue, porque a live vai ser muito top, hein? Doutora, vou aproveitar então para agradecer. Peraí, tem uma pergunta aqui rapidinho. Eu não tenho útero e faço modulação. Eu não tenho útero e faço modulação. Não entendi. Eu acho que foi uma afirmação, né? Ela não tem útero e deve fazer modulação, né? Eu não entendi onde é que ela quis dizer. Bom, acho que enfim. ela fez uma afirmação. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, entra lá no Instagram, pode perguntar por ali, dentro do possível eu vou respondendo. E às vezes não dá para responder pelo volume de paciente, porque o WhatsApp também vira um consultório em casa, né? Às vezes meia-noite eu estou respondendo paciente, mas na medida do possível a gente vai respondendo. Tá bom? Obrigadão. Agora, se isso. você quiser encerrar, tem 40 segundos. Pode encerrar agradecendo. Tá? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado. Vou ensinar para vocês o exercício vaginal, vou ensinar para vocês como é ter um orgasmo vaginal, porque é bem importante isso aí para vocês, porque também a musculatura vaginal, a Minu também ajuda, viu?
Tá aí. Fantástico. Beijo a todos. Muito obrigada. Fico para uma próxima vez algum Grande outro assunto. abraço. Eu vou deixar a live Tchau. salva no nosso feed, tá bom?